Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será Características de um líder. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Há uma disputa acirrada no meio corporativo, nos esportes, na escola, entre tantos outros lugares de pessoas que querem ser líder e também o número 1. O Senhor Jesus disse que isso é possível e descreveu qual deve ser as principais características daqueles que anseiam esta posição. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 20, vamos ler agora dos 26 ao 28, que diz o seguinte: quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A liderança de Jesus foi ensinada através do exemplo, e ele foi o exemplo como líder, servo e como escravo. Como líder, porque além de Jesus ser o Rei dos Reis, ele ensinou o caminho pelo qual devemos andar para chegar até o Pai. Veja o que ele disse, está registrado em Mateus capítulo 7, dos versículos 13 ao 14, que diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Como servo, e um dos inúmeros exemplos foi visto quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, e nas palavras de Jesus que acabamos de ler, que está escrito: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. E por fim, nesse exemplo, o Senhor Jesus também foi referência, exemplo como escravo, no qual pôde ser visto momentos antes dele morrer na cruz, quando disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. E em João capítulo 6, versículo 38, que diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como vimos, a principal característica do escravo é em tudo obedecer ao seu senhor. Portanto, aqueles que querem uma posição de destaque e ser líder pagarão um alto preço, e somente conquistarão de fato esta posição quando servirem o seu próximo e em tudo obedecerem ao seu Senhor. Deus te abençoe.